Oi, turma, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil e hoje nós vamos continuar em nossos assuntos, nossas aulas. E como eu falei para vocês, nós terminamos República Velha. A professora só não gosta de República Velha? Eu amo República Velha. Nossa, é um assunto muito legal, mas é porque a gente tem que ver tantos outros que também são legais, tantos outros que são maravilhosos, né? Nós vamos ver ainda a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver a crise de 29, nós vamos ver tantas coisas ainda, então a Revolução Russa, e aí eu quero falar isso com vocês, né? Então a gente terminou a República Velha, mas tem uma coisa que não nos permite ir para a próxima unidade, que é uma coisa importante também na nossa aprendizagem, que é corrigir a apostila. E eu já tinha começado a corrigir o capítulo 1, né? Então a gente corrigiu o capítulo 1, mas ficou aí o capítulo 2, né? Um pedacinho do capítulo 1 aí da página 12, se eu não me engano, a gente parou, já tinha corrigido algumas coisas antes, e eu vou corrigir da 12 em diante, tá? Então aí na apostila de vocês, essa primeira unidade, nós vamos começar na página 12. Então, olha só. Na página 12, nós temos a questão de letra A, letra B, letra C, letra D. Hoje nós vamos trabalhar só a 12 e a 13. Na próxima aula a gente vai trabalhar a próxima unidade, viu, gente? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, quer dizer que assim que eu postar esse vídeo aqui, que na aula no grupo de vocês, eu já não recebo mais a 12 e a 13. Isso quer dizer que se você ainda falta entregar alguma atividade que vem depois dessas páginas, entregue logo para mim, que eu ainda vou estar recebendo. Na próxima aula nós vamos falar dos próximos capítulos, aí eu não vou receber das que eu postar o vídeo de correção, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, claro, gente, que se não tiver uma justificativa, né? Se tiver um atestado, justificou lá no privado para mim, falou comigo, conversou comigo, é claro que tá tudo ok, tá bom? Mas aí vamos lá. A primeira questão vai ter a letra A, letra B, letra C, letra D. Então vamos ver a letra A. Vai falar ali sobre as insatisfações dos militares, né? Gente, eu mandei tanto material legal para vocês. Olha, tem um slide, tem o livro de vocês, tem os vídeos que vocês podem repetir, podem assistir novamente, né? Geralmente eu indico algum vídeo, nunca vem seco, sempre estou indicando livros, sempre estou indicando vídeos. Então, olha só, se você prestar bem atenção, a insatisfação dos militares. Por que foi importante ali para a proclamação da República o movimento militar, né? Devido também a essa insatisfação que a própria pergunta quer que vocês relacionem. E é claro, gente, que mesmo que eu dê todas as respostas bonitinhas ali para vocês, não tem como falar tudo igualzinho, né? Porque já acabou esse tempo de que história é uma decoração. História pega muito interpretação, compreensão. Não é português, não, mas trabalha com muitas disciplinas, muitas ciências, muitos componentes curriculares. Ou seja, história vai trabalhar ali com biologia, com arqueologia, com antropologia, com várias outras ciências. E língua portuguesa é uma. Por quê? Porque você precisa compreender e interpretar os textos históricos, para que você faça uma boa análise, para que você faça uma boa dissertação, né? Muitas pessoas às vezes pensam que a dissertação é só você saber português. O português precisa estar contextualizado com a filosofia, com a história, então nós vamos fazer essa contextualização. Então a primeira questão está perguntando por que os grupos militares vão ser tão importantes para a proclamação da República e apoiaram a República, inclusive porque eles tinham insatisfação com o governo de Dom Pedro II, né, do imperador. Então, eu coloquei algumas coisas aqui, você vai se basear e vai construir sua resposta baseado nisso, tá bom? Então, claro, você pode fazer um pouquinho diferente, desde que não seja totalmente contrário. Se for um pouquinho diferente, me procura lá no privado. Professora, cuida, tá certo. Então, olha, ressentimento da criação da Guarda Nacional, que foi criada em 1831, ali no governo regencial. Então, eles estavam ressentidos, eles não gostavam da Guarda Nacional, porque meio que menosprezava o serviço deles, né, como se eles fossem nada. E ainda por cima teve um momento que nós vamos chamar de... Claro que a Guarda Nacional acabou, né, quando chegou na República já tinha acabado. Ressentimento da Guerra do Paraguai. Por quê? Porque eles foram mesmo, muitos não foram nem com formação, não eram nem militares, começaram a pegar mesmo das ruas, as pessoas, né? Começaram a pegar de dentro das casas. Aí nas fazendas que tinham os coronéis, quando eles chegaram para intimar os coronéis para ir para a guerra, os coronéis mandavam os escravizados. Lembra que eu falei isso para vocês nas aulas presenciais? Os coronéis não iam não para a guerra não, eles mandavam as pessoas que eram escravizadas no território dele. Então, no lugar dele iam escravizados. Então, os militares, gente, olha só, eles se sentiam assim rebaixados mesmo, porque eles não tinham salários bons, eles não tinham formação,
A maioria era pegada de qualquer jeito na rua, tinha mendigos, escravizados. Ah, você quer dizer que eles não gostavam de escravizados e mendigos? Não, eles tinham muito preconceito, gente. E aí quando eles foram para as guerras, para a Guerra do Paraguai, quando eles estavam lá naquele conflito, eles começaram a perceber, conviver ali com as pessoas escravizadas, e alguns começaram a cair essa ideia de preconceito. Estava ali convivendo, né, com as pessoas escravizadas, perceberam que a escravização era uma loucura, né? E que eles queriam a abolição, né? Tanto que quando alguns voltaram, eles eram super a favor pelos movimentos abolicionistas, tá? Mas isso é alguns, né? Porque outros permaneceram nesse sentido aí de a favor da escravização. Pior ainda foi quando eles voltaram da guerra, porque eles pensaram, não, agora vamos ser valorizados, que já é o terceiro ponto, viu? Não, agora nós vamos ser valorizados, agora o governo vai dar um prestígiozinho pra gente, que nada, né? Após aí a guerra não teve muitos investimentos nessa área, e não teve informações, não teve salários tão dignos, inclusive eles eram ali tratados como o cantinho ali da sociedade, marginalizados mesmo. Ia por amor, porque por dinheiro não era não. Alguns iam mesmo assim, aqui no Nordeste, os policiais, eles passavam na casa das pessoas comuns e saqueavam, roubavam, violentavam as pessoas de diferentes formas. Mas isso não é uma totalidade, tá? E também outro motivo para eles apoiarem a revolta foi a exoneração de Deodoro da Fonseca por apoiar grupos que eram a favor da República. Então, só pelo fato do Marechal ter apoiado o que nós chamamos de clubes, que eram ali os movimentos que eram a favor da República dentro dos militares, ele foi exonerado. E olha que ele era o melhor amigo do imperador. Então, por causa disso, ele foi exonerado. Foi tirado do cargo dele, e aí isso fez com que ele se tornasse um grande líder do movimento dos militares. Então, aí, letra A, finish, né? Ok, vamos para a letra B. Letra B também é nesse mesmo sentido, só que falando da questão religiosa, ou seja, da insatisfação da Igreja Católica. Por que a Igreja Católica vai apoiar a República? E aí no livro de vocês tem, no slide tem. Então, por que eles vão apoiar a República, gente? Eles vão apoiar a República porque tinha uma coisa aqui no Brasil, que o Brasil ele é maravilhoso, né? Só no Brasil teve o poder moderador. E aqui no Brasil também teve o beneplácito e o padroado, que era, ou seja, todas as normas. Vocês sabem que a Igreja Católica ela tem uma hierarquia que começa, e essa hierarquia não é política, não é relacionada ao governo daquele país, é relacionado ali aos sacerdotes, ao Papa e tudo mais. Então, se o Papa mandasse uma ordem, as pessoas naturalmente teriam que escutar ali a ordem do Papa, né? Os papas, os cardeais responsáveis. Ok. Tinha uma hierarquia, que você obedecia ali à sucessão apostólica, você obedecia ali à questão dos padres. Só que o imperador, ele não era assim. O imperador, ele queria o quê? Ele queria que no Brasil os padres se submetessem também a ele. Ou seja, a fé se submetesse a eles, no sentido de que qualquer coisa, qualquer apoio, qualquer mudança que viesse da hierarquia do Papa, dos cardeais, precisaria passar por uma aprovação para ele, que ele vai chamar de beneplácito. E as pessoas que estavam mais ali na frente da política, geralmente era apadrinhada pelos imperadores, então padroado, né? Algumas pessoas específicas que poderiam ser ordenadas. E aí, claro que era um pouquinho mais amplo, mas geralmente aquelas pessoas em destaque, geralmente eram por causa dos políticos brasileiros na época. Então, em 1864, o Papa Pio IX, ele vai dizer que, principalmente para o Brasil, porque o Brasil nessa época, claro que em todo mundo se tinha essa questão social e tal, mas no Brasil, o Brasil era muito vinculado com a maçonaria, tanto é que o imperador, Dom Pedro II, ele era maçom, né, para dar ordem. Era comum, muitas pessoas do Brasil não influenciava, não tinha nada... Para eles não tinha nada de errado frequentar, né, a maçonaria e o catolicismo. E aí o Papa IX disse, olha, corta, não queremos nem ouvir. Ou você é católico ou você é da ordem, né, ou você é maçom. Isso fez com que a igreja tentasse aplicar essa ordem do Papa aqui no Brasil. Não deu certo, porque o imperador não aceitou, né, ele fez lá o beneplácito dele não autorizando essa medida, até porque ele era maçom, né. E o catolicismo era muito mais do que uma fé aqui, era uma questão de status social. Então ele fez o quê? O imperador ele acabou entrando em conflito com a igreja começou a ter conflito mesmo, inclusive de sair nas ruas e tudo mais, fazer manifestações.
E aí a igreja ela vai receber conflito armado mesmo do próprio governo, enfim. E aí por causa disso a igreja ela recebe a anistia, mas aí mesmo recebendo a anistia ela fica ressentida com aquela condição que foi imposta pelo governo do imperador, e eles não aceitam mesmo, eles recebem a anistia, mas guardam aquele rancorzinho no coração. Não é um rancor, eles esperam ali a melhor oportunidade para que quando chegasse o momento derrubasse o império, né? E aconteceu. Articularam aí com outros grupos. A letra C é quase a mesma coisa, só que relacionando aos cafeicultores, né? Então os cafeicultores. Quando fala aqui os cafeicultores, vai falar por que eles apoiavam. Então nós vamos ter os cafeicultores do Vale do Paraíba, paulista, enfim, tinha uma diferenciação entre esses cafeicultores, né? O paulista vai ser um pouquinho mais voltado para esse público republicano, o outro nem tanto, mas os grupos ali eles vão procurar o que? Esses grupos dos cafeicultores. Eles estavam vivendo ali no Império, no Segundo Império, uma seção do café. O café estava começando a vir com muita força, né? Eles já eram latifundiários há muitos anos, tinham açúcar, tinha a exploração da terra, pecuaristas, já faziam uso da terra há muito tempo. Então eram as mesmas famílias ali comandando desde o início da colonização. E agora, o que estava ali em ascensão era o café, era o produto de mais destaque. Então, o que eles faziam? Eles apoiavam que para poder ser mais efetiva ali o café, precisava ter melhores tecnologias, né, mudar, via a industrialização. Eles queriam o quê? Aumentar o comércio, porque eles queriam exportar, queriam também fazer um comércio interno aqui no Brasil, queriam ganhar dinheiro, né? Em outras palavras, eles queriam ganhar dinheiro. E aí o Império não estava favorecendo isso, o comércio não estava favorecendo o comércio interno. O externo já tinha desde o começo da colônia, mas só que agora eles queriam mudar, né? Ferrovias, indústrias, e para ser indústria tem todo um ideal burguês, tem todo um ideal capitalista, e o capitalismo não combinava com o Império. Então eles começaram ali realmente a querer a queda da República. Então você pode fazer nesse estilo aí, nesse padrão. Nós vamos ter o que também? Nós vamos ter a letra D, que é relacionado com os benefícios que os cafeicultores... Gente, eu falo tanto que eu já praticamente respondi aqui a letra D, né? Então, olha, na letra D, está falando quais eram os benefícios que esses cafeicultores iam ter com a República, né? Então, isso aqui também é de pesquisa. Então, vocês podem pesquisar em outros recursos, além do slide, além da apostila, vocês podem também dar uma complementada. Leiam primeiro o material, tá? Porque o material de vocês é mais seguro. E aí vocês vão ver ali mais ou menos o que o material diz. E aí vocês dão uma olhadinha em outros artigos que vocês vão encontrar. Olha, os benefícios, a ferrovia, o comércio e a indústria. Para quê? Para que tudo isso? Por que ele queria ferrovia? Para levar o café, né? Por que ele queria o comércio? Porque a ferrovia também está ligada com o comércio, né? Porque levava mercadoria para lá e para cá, aí vendia aqui o café, exportava o café, ganhava dinheiro aqui dentro, ganhava dinheiro lá fora também com a exportação. Então o comércio era legal. E o comércio tem a tendência para aumentar, né? Desenvolver ali para a indústria, tem a tendência de fazer com que cresça as indústrias. E crescendo a indústria, eles iam ter mais o quê? Dinheiro com café. Então tudo isso aqui era para poder favorecer o café. Tá? Então os cafeicultores iam se beneficiar com o favorecimento do café, através de quê? Das ferrovias, do comércio e da indústria. Na página 13, nós vamos ter a segunda questão, que vai falar sobre a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição do Brasil, gente. Brasil da República, velho, o Brasil republicano. É claro, como eu falei para vocês em um vídeo, tá? Que foi muito curtido, muito visualizado. Tem um vídeo aqui que nós estávamos falando sobre a Constituição de 1891, que a gente pensa, nossa, mas aí o Brasil era atrasado demais nessa Constituição? Tinha muitas coisas ainda que eram meio que antigos, das ideias de colônia, de império. E é claro que teve algumas mudanças e é importante a gente entender que a Constituição ela vai se transformando de acordo com a sociedade, ela não é algo imutável, né? Ela pode se transformar e se transformou ao longo de muitos anos. Só que para tirar uma coisa é mais complicado da Constituição, né? Para tirar uma coisa tem que analisar bem, porque geralmente se colocou aquilo ali foi porque foram lutas de vários grupos para poder colocar aquelas leis. Então, a Constituição de 1891, resumindo aqui para vocês, ela vai ter a relação dela aqui nessa questão, vai comparar o Estado com a religião.
Já mais voltado para a resposta agora, tá, gente? Então, nessa segunda questão, é mais voltado para quê? A relação de Estado e religião. Como é que agora, com a Constituição, esse Estado ele vai lidar com a religião, né? Então, o primeiro ponto, os imigrantes começam a ter direitos dentro dessa Constituição. Como assim? Direitos religiosos, ou seja, eles vinham de diversos outros países que não tinham Deus cristão, né, que não tinham catolicismo. E aí, por causa disso, nós no Brasil estamos recebendo pessoas, nesse momento aqui, no século XIX, já no finalzinho do século XIX, nós estamos recebendo muitas pessoas que vêm de vários países, com diversas religiões. Eles não queriam mudar a sua religião, né, senão eles iam embora. Então, o Brasil queria o quê? Eles queriam a mão de obra Enfim, nós poderíamos passar aqui mais uma hora falando sobre os imigrantes, por que os imigrantes vieram para o Brasil, né? Muitas coisas mesmo, mas o que nós vamos nos delimitar é aqui na questão da Constituição. Eles colocaram isso na Constituição para que esses imigrantes pudessem ter liberdade de professar a sua fé, de dizer o que, livremente, sem precisar ficar escondido, sem ter medo de morrer, né? Claro que até hoje muitas religiões ainda sofrem violências, até de queimar templos, de chegar a quebrar os templos religiosos, mas enfim, esses imigrantes receberam direito para poder expressar a sua religião sem ter medo de ser discriminado, sem ter medo de ser morto, que ainda no Brasil ainda é uma dificuldade, né? Exercer publicamente a sua religião, não só os imigrantes, mas as pessoas que eram livres podiam exercer a sua religião. E também o terceiro ponto, o casamento civil legitimado. Então, se vocês forem perceber, por que casamento civil legitimado? Professora, por que casamento civil? Porque ainda aqui tinha muita ideia de que se você casasse na igreja, você era bem visto, era um estado social, e inclusive discriminatório, de separação. Se você casasse, se tivesse tudo ok com a igreja católica, você acabava por ali de se tornar uma pessoa, um cidadão, né, com prestígio social. Se você não era casado, era como, em outras palavras, né, vamos colocar aqui no nosso maranhense, que você fosse amigado, ou se você morasse junto com a pessoa, então você não tinha direito nenhum. E aqui com a Constituição, as pessoas que estavam no casamento civil começaram a ter muitos direitos, né, começaram a ter mais liberdade, porque nem todo mundo era católico, então muitas pessoas começaram a ter liberdade, ou começaram a ser oficiais, né, mesmo sendo pobres, podiam ali oficializar o relacionamento. Só que a gente sabe que ainda hoje, principalmente se você pertencer a determinados grupos, as pessoas querem que você reconheçam isso perante a fé, né? Porque se você participa de um certo grupo religioso, se você não cumpre ali, você às vezes parece que você não está cumprindo uma função social, né? Que vocês vão ver em sociologia, né? As forças sociais. Eu tenho até uma aula daqui, já estou ficando quase blogueirinha, né? Tem aí no meu canal, se você quiser ver sobre as forças sociais, o que são as forças sociais, tem aí a sociologia, tá bom? Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês. Em história, imigrantes, exercer sua fé publicamente, casamento civil, meio que era para poder trazer um país laico, ou seja, um país que pudesse respeitar todas as religiões. Quando a gente fala país laico, não é um país sem religião, pelo contrário, né? Quando a gente fala laico, é onde todas as religiões podem ser respeitadas, né? Por exemplo, quando você vai para uma reunião na Câmara Municipal, tem uma cruz católica, que é a predominante da cidade. Mas se você vesse outro símbolo que não fosse do catolicismo, você ia ficar chateado, né? Então, o laico, ele não é para você deixar de ser religioso, é de você respeitar as outras religiões que também existem de outras pessoas, né? E essas atividades aqui são subjetivas, tá bom? Essas atividades aqui é uma orientação. Você pode pegar aqui essa ideia que eu estou falando para vocês para construir o próprio texto de vocês. Não vai ser igual, não vai, mas essa aqui é uma orientação, porque é subjetivo, história não é decorada, tá? História quer que você faça associações, que você interprete, que você compreenda, né? Que você tire um pouquinho da sua cabeça e crie, que você imagine. E a última questão de hoje é a terceira, que é também objetiva, é de marcar, né, gente? O objetivo é de marcar, que é da UES, da Ceará, da Universidade do Ceará. 2016, é recente. 2016.
para assinalar a afirmativa falsa. Então, já vou falar logo para vocês. A afirmativa falsa é a letra A, que foi o quê? Foi com a Constituição Federal de 1881 que o federalismo foi implantado no Brasil aos moldes norte-americanos. Concedia autonomia financeira, administrativa ou política. Então, aí nessa letra A, vocês vão ver o quê? Que até o começo ali dela estava no rumo, né? Mas quando chegou na segunda oração, já deu uma quedinha. Por quê, gente? Porque o Brasil, ele pegou realmente, ele era centralizado no poder de quem? Do imperador, né? Com a República, teve a federação. Nós somos, cada estado tem sua própria autonomia. Isso aí ele copiou de quem? Dos Estados Unidos, os norte-americanos, que tinham passado pela sua revolução de independência. Então, ali, eles vão ter, assim, esse molde dos norte-americanos. Até hoje é um pouquinho assim. Cada estado tem sua própria autonomia, só que eles vão ali obedecer o presidente e os ministros ali federais. Beleza. Mas é mais ou menos isso, cada estado tem uma certa autonomia, por isso que os governadores, eles podem analisar a situação do seu estado, por exemplo, se um governador acha que tem uma medida que pode ser contextualizada para o seu estado, viu ali a necessidade do seu estado, ele pode adaptar aquilo que vem do governo federal para a realidade do seu estado. Não é uma coisa assim fixa de tem que obedecer só ao federal. Não, porque o federal, veja, gente, o norte tem uma cultura diferente, um desenvolvimento diferente, o sudeste já tem uma outra cultura, já tem uma outra situação, uma outra urbanização. Então, isso quer dizer o quê? Que não dá para botar a mesma medida no sudeste e no norte. Um vai precisar mais, um vai ter que contextualizar com a sua realidade. Então, os governadores, eles vão ter autonomia no seu estado, também financeira, porque eles podem aplicar o dinheiro em projetos diferentes, por exemplo. Se ali nós temos uma região que é mais de indígena, então vou fazer projetos financeiros relacionados a esse grupo. Mas se na outra eu tenho mais a questão dos operários, né? Operários vindo de outros lugares, como a gente recebeu muito imigrante aqui na época da República Velha. Então vou fazer projetos para poder ali incluir essas pessoas que vieram de fora, essas pessoas que têm uma outra cultura. Então, olha, veja bem, eles podem financiar projetos diferentes, pesquisas diferentes. Além disso, a administração é diferente. Porque se eu vou botar um projeto específico, o valor desse projeto vai ser diferente, assim como a política também, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa foi nossa correção de hoje. Nas próximas aulas nós vamos ter correção também. Tenham uma boa semana e até logo.